Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui, mais um dia de gravação no estúdio Pode Vir. Estamos aqui para falar hoje mais um tema que a gente vai abordar o desenvolvimento do ser aqui no nosso canal, de cabeça para baixo. Mais uma vez aqui com a nossa vaquinha, né? Nossa vaquinha virada do avesso, para entender e olhar tudo o que está nesse mundo. Então hoje a gente vai abordar o tema do desenvolvimento do ser. Estamos aqui com a Adriana. Pessoal. Estamos aqui com a Cris. Oi, pessoal. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial. Começamos então a fase dos convidados, né, das pessoas que vão participar aqui eventualmente do nosso bate-papo com a Cris, com a Adriana. O Antônio Dias, psicólogo, terapeuta. Oi, bem-vindos todos, estamos juntos sempre. Isso, então nós vamos iniciar aqui mais um tema, né? Abordando aqui toda a parte de conhecimento que o Antônio tem a nos ajudar, colaborar aqui com o nosso canal, para que você que nos ouve aí possa acompanhar e dentro do que a gente tem falado desde os últimos vídeos, né? Então a gente vai fazer aqui uma construção, né, desse tema envolvendo o desenvolvimento do ser, abordando toda essa fase que pode colaborar, né, com o nosso desenvolvimento, a nossa estrutura, a nossa melhora personalística, né? E aí a gente vai trazer aqui já uma entrada desse bate-papo aqui com o Antônio, fazendo uma colocação, né, para que ele possa trazer aí para a gente uma reflexão sobre esse tema, sobre a questão do arranjo mental, né? Quando a gente fala de mudança das rotas internas, ou seja, da nossa melhora, da nossa evolução, sobre tudo aquilo, né, que a gente tem a melhorar, né, onde a gente possa reescrever nossos novos caminhos a partir das nossas crenças, né, essas crenças não só vinculadas à questão da religiosidade, mas vinculadas sobre as nossas crenças internas, né, sobre as nossas capacidades de se colocar no mundo. Lá quando a gente trouxe a casca do ovo nos vídeos passados, quando a gente trouxe a metáfora da vaca esférica, que a Adriana vai fazer essa conjugação aqui com nós, dentro das estruturas da personalidade humana, de todas as áreas, e também dentro daqueles pontos, né, que a gente trabalha positivo e negativo. Dentro disso, o que eu queria colocar aqui para o Antônio, dessa relação em todas as áreas da vida, né? Quando a gente fala dessa melhora de rota das nossas crenças, né? Dentro do desenvolvimento, né? Dentro desse contexto do desenvolvimento do ser, e o que este ponto pode colaborar com este desenvolvimento e o que isso pode ajudar essas pessoas a mudarem o seu ponto de vista, né? Então, aquelas pessoas que passam por dificuldades, uma depressão, questões mais profundas, negativas, o que esse tema, né, quando a gente aborda esse recálculo das rotas internas, reescrevendo as suas crenças, né, suas crenças limitantes, o que o desenvolvimento do ser e essa a mudança de ponto de vista, o que isso pode ajudar, assim, na sua visão? Bom, a questão toda está na amplitude da questão. Ser, destino e dor. Homem, pessoa. A complexidade de uma personalidade. A estrutura humana, cada um tem a sua história, tem o seu roteiro. Quando existe um processo de fecundação, ninguém sabe o que vai acontecer. Em primeiro lugar. Ninguém vai saber o que vai acontecer. É um silêncio. É uma incógnita. Nada é previsível. Muitos preveem um filho perfeito e geralmente vem um filho, muitas vezes, uma síndrome. Você prevê um filho equilibrado, estável, e vem uma pessoa histérica, uma pessoa com vários problemas de coordenação e déficit mental e etc, etc. A questão toda é a seguinte: a vida é um grande incógnito.
É um incógnito. Agora, aí, instalado os seres do aspecto populacional, cada um é um, cada um traz uma predisposição, cada um traz uma história, cada um traz o seu gosto, ideias, uma personalidade, que é um conjunto de valores individual, e se manifesta. Quem é, ninguém sabe. Nada previsível. Agora, reescrever a história, mudar o destino, mudar as qualificações, cabe a cada um. O ser humano é a coisa mais preciosa que existe, em primeiro lugar. Vida espiritual, vida estrutural, a coisa mais preciosa. Mas o que vai ser, o que vai dar, é uma incógnita. Cada um reconstrói, constrói, desconstrói, reconstrói, de acordo com a sua constituição íntima. De onde vem? Aí uma boa pergunta. É espiritual, não é espiritual? Reencarnou, não reencarnou? Tem espírito, não tem? O mundo é heterogêneo, não é homogêneo? As ideias, as teses, as teorias? Então fica por conta de cada um. Eu reescrevo, eu constituo a minha vida. E a sua? E a sua? E a sua? Cada um a faz. Pronto. Expectativa, não crie expectativa sobre a vida. Plante sementes. Faça, aperfeiçoe. Faça aperfeiçoamentos. E aí o que vai dar, as consequências, me cabe. Eu sou responsável pelo meu ser, destino e minha dor, as minhas dores. Eu planto as minhas sementes, e vocês? É isso. Agora, reconstruir é possível. Transformar é possível. Sempre é possível. Sempre será. E essas sementes, quando você traz, assim, é lógico, a gente não tem uma receita exata, né? Mas dentro, assim, do que você consegue elaborar, né? Este ato de plantar essa semente para trazer essa mudança de personalidade ou essa mudanças de percepções sobre a vida. O que você diria neste sentido? Só uma retificação. Ninguém muda a personalidade. Personalidade é uma constituição. Predisposição é incógnita. Tem quem decifre. Até porque existe uma grande celeuma na humanidade. Existe o espírito ou não? Tem duas correntes. A tese espiritual, a existência do espírito pré, ele já existiu em vidas sucessivas, são personalidades que já existiram, e a tese do aqui e agora, você nasceu a partir de ontem. Em quem crês? Quem está certo? Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Pergunta para você. Dá para responder? Como não dá para responder absolutamente nada na vida, nós simplesmente vivemos. Agora, a reconstrução, o aperfeiçoamento de uma personalidade, é possível. Reconstrução de uma estrutura saudável é possível. Basta saber mergulhar. Melhor, basta saber aprender a mergulhar. Porque durante a trajetória do desenvolvimento do homem, são histórias que conta para a criança, ela se desenvolve. A criança se constitui daquilo que ensinam ela. Se ela for ensinada ao bem, ela terá predisposição e será reforçada para tal. Se não, mal, assim. O meio ambiente interfere no desenvolvimento do homem? Sim. Mas não define. Quem define é a minha predisposição. E tanto que nós encontramos em favelas pessoas extremamente educadas, encontramos pessoas extremamente cultas, de viagens extra mundo, deseducadas e mal educadas. Pronto. Filhos de mesmos pais, da mesma constituição genética. Não são iguais. Assim nós vamos entendendo. Agora, a construção, o aperfeiçoamento de uma personalidade é possível. É possível aperfeiçoar a estrutura. Sim. E aí eu passo a palavra para a Adriana. Nessa atoada de aperfeiçoamento de personalidade, o que a gente, temperamento e personalidade, a gente está trazendo essa metáfora de novo, que eu vou falar mais rapidamente só para te deixar inteirado sobre ela. Há muito tempo atrás, uma pessoa publicou um artigo científico falando sobre uma possibilidade em que cientistas fariam a medição de uma verdade. Essa verdade seria representada por uma linha reta, de alguma forma, e algo seria mensurado. Esse algo mensurado tem uma complexidade.
muitas variáveis variando de formas variadas ali naquele momento. Então, ele fez a seguinte brincadeira. Cada ponto de mensuração, não importa como vai ser mensurado, não importa, tá? Vai ser simplificado. E esse ponto a gente vai chamar de vaca. Essa vaca tem 4 pernas, essa vaca tem um rabo, essa vaca está mascando feno, essa vaca tem um monte de mosca em volta. E para simplificar, eles transformam essa vaquinha numa bola, por isso numa esfera. Por isso essa representação do que a gente está trazendo. E faz a mensuração. Então você tem uma linha da verdade, a verdade absoluta, né? Que não é nossa, que vem de outro lugar, não sei. E essa mensuração. Como a gente faz essa adaptação daquilo que está sendo medido, a curva mensurada é diferente da curva da realidade conforme o andamento. Então, a proposta é voltar para trás e refazer os cálculos, né? Refazer os cálculos, refazer as escolhas, tirando um pouco dessas variáveis, ou adaptando e aceitando essas variáveis, complicando o ponto e trazendo isso para a linha verdadeira. Eu acho isso de uma extrema importância, né? Da gente reavaliar cada passo que a gente dá e ter essa coragem de olhar para dentro. Aí eu queria saber a tua opinião, o que você acha dessa coisa de quão complicado isso é, se isso é possível, ou sei lá, o que depende, para que haja esse ida e volta, esse repaginamento, essa tomada de posse e responsabilidade. Código de código. Exatamente. É como um DNA. É como um DNA que abre e fecha, que abre e fecha, que abre e fecha e transforma. Adriana, a complexidade de uma personalidade, a complexidade de um ser humano é muito grande. Justo. Em primeiro lugar. Se nós tivéssemos o código do DNA, seria prever doenças e evitar doenças. Seria uma prevenção. Por enquanto, estamos estudando dentro da ciência. Não há possibilidade de ser feito isso hoje. Quem dirá da questão psíquica? Aí existe uma questão que é muito importante para nós. O espírito existe ou não? Existe? Para mim, com certeza. Existe? Prova. Nós não provamos, mas temos questões a ser discutidas. Sim. Por exemplo, eu já vi materialização, já vi efeito físico, já participei de uma série de coisas. Tenho as minhas experiências psíquicas. Então, eu falo pela percepção daquilo que eu vivi. Tem gente que nunca viveu. Como é que ela pode falar? Como é que ela pode mensurar números e valores se ela não teve contato com a propriedade? Justo. É fácil falar H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O. Essa pessoa olha e fala, o que é isso? Ela não vai entender o que é H2O, mas sabe que tem 2 moléculas. O químico sabe mensurar, a pessoa comum. Na realidade, o repaginamento, quando você fala, é possível. É como fazer a autoavaliação. Eu diria, é muito importante a pessoa começar a compreender se o espírito existe ou não. A grande senha, existe o espírito? Se existe o espírito, a hipótese da reencarnação é fortíssima. Por enquanto, ainda hoje, fala-se hipótese. Mesmo com a materialização, mesmo com o efeito físico, temos ainda a negação de uma realidade insubstancial. Eu já vi efeito físico na minha frente. A tampa da garrafa sai da garrafa na frente de 2 pessoas. Eu vivi efeito físico dentro de uma sala, uma família inteira. E tenho provas disso. Um dia, a planta dentro de casa, ela começou a chacoalhar sozinha na minha frente, fez um barulho, eu olhava, efeito físico, e outras coisas mais. Como é que eu pego uma pessoa leiga e falo para ela que a planta se mexeu sozinha? Difícil, né? Sim. Ela vai pensar, tem alguma coisa que não bate, porque ela não consegue mensurar. Nós temos que entender que a mente humana ainda, ela sofre profundamente tênue, ela é profundamente infantil para compreender determinadas questões psíquicas, principalmente essas questões de mais envergadura. Então, você só pode falar de algo, nós podemos falar de algo de forma mais consistente, principalmente as questões psi, quando a gente passa a ter contato com aquela realidade.
Isso serve para o cotidiano, né? Então, É do cotidiano, é matéria. Tudo que é matéria que nos diz respeito, ciência, filosofia, é do cotidiano nosso. Nos pertence. Então, o que acontece? Enquanto a pessoa não entra em contato com a realidade do desenvolvimento, da evolução evolutivo perceptivo, ela não consegue compreender. sim. Ela não consegue compreender. Tem vocabulário psíquico, né? Não existe. Uhum. Não existe a mensuração. Porque uma coisa é falar, outra é perceber. Quando você percebe alguma coisa, por exemplo, a intuição, a premonição, é elemento diferenciado. Eu já tive premonição inúmeras. Depois havia ideia de que ia acontecer e acontecia. Aí eu falava, mas como? Eu tive várias. Resumindo, como é que eu posso dizer? Foi previsibilidade. De onde veio isso? Eu vou falar para quem isso? Quem me ampara, quem me aceita, quem me põe no colo para dizer, vamos conversar a respeito. Se não tiver matéria-prima, que é essas ferramentas da compreensão, não vai compreender. Isso. Isso mesmo. E a compreensão, ela faz parte de toda a estrutura, como a gente falou do cotidiano, né? Sim. Então, por isso que esse tema que a Adriana traz da Vaxféria, que esse pensamento, ele é muito legal, porque se trabalha nessa linha de melhorar a compreensão, né? Sim. E aí, dentro dessa parte do desenvolvimento, a gente, a partir disso, pode talvez ter as nossas capacidades de mudança de ponto de vista. Inclusive do planeta. Uhum. O planeta, ele não evolui por causa das políticas públicas. Por causa dos jogos de interesse. Quando a humanidade não foi predadora, quando que não houve impérios? Império Inca, Império Otomano, Império... Os impérios. Quando... Isso já acontece na antiguidade. Os países, as políticas eram predadoras. Eles dizimavam outros impérios. Isso não é agora, isso é Roma, Império Romano, Império... Os impérios, todos eles. Em nome do quê? Da conquista do valor financeiro. Ouro, prata, joias. Sempre foi assim. Uhum. As grandes cruzadas, que foram as grandes cruzadas? Eles foram buscar o quê? Evangelização do povo conquistado? Não, nunca foi assim. O homem, a complexidade da personalidade humana é muito ampla. A complexidade da personalidade humana não é uma coisa que você decifra uma psicologia simplesmente. A psicologia ampara. A psicologia, ela dá norte, ela sugere qual é o caminho melhor, sempre construtivo e positivo. Mas a complexidade, a vasta complexidade das questões psíquicas, ninguém decifrou. Agora, quando se sai de uma questão objetiva, objetividade você compreende. Mas a questão psíquica não é fácil. Por isso que o médium, vocês falam sobre esse assunto aqui também, Podemos, vai. por isso que a mediunidade, quando se cria essas teses da mediunidade sobre os mais diversos, das chamadas aptidões mediúnicas, ninguém compreende. Consegue compreender. Porque não dá para compreender por que uma pessoa adivinha, ela ouve, sente, e nasceu. São teses e teorias, são cadeiras filosóficas e afirmações em teses. Nenhuma fica de fora, porque desde que se faça ciência, né? É o mais importante, se fazer ciência. Por isso que é importante compreender estudar um fenômeno, mergulhar num estudo de alguma coisa, para que se compreenda o que está por trás daquela realidade. Porque tem pessoas que falam, várias correntes falam de, não é de agora, é muito tempo atrás, a própria história mostra. Pessoas falando que viram, que sentiram, que enxergaram. Afinal de contas, as pirâmides explicam, pedra de 5.000 toneladas, como é que colocaram lá em cima, sem tecnologia? Será que foram as pessoas ou foram outras civilizações que estiveram entre nós? Quem mergulha em OVNIs sabe que tem muitas coisas. Quem não mergulha fala não. Então é uma questão de teoria e posicionamento na vida. E é assim que a gente vive, né? Sobre tese. Né? Sim. Tudo abstrato. Sim. Sim. Tem mais alguma questão? Não, posso. Isso pode dar. Eu acho que é mais uma. Eu não sei, né? Eu parto
da minha experiência sempre, né? E eu acho que é você começar a abrir a sua consciência, né? Para estar questionando mesmo o que está acontecendo, né? De que forma isso aconteceu, né? Quando vocês estavam falando, me veio um exemplo muito simples mesmo. E eu acho que é assim, a criança, ela chega, né? E vai ali, a partir das suas experiências e a partir da experiência do seu meio ambiente, né? Se construindo, né? E por muitas vezes a gente chega e fala, não coloca o dedinho aqui na tomada. Não coloca, não coloca, faz dodói, né? E um dia você vê a criança lá pondo o dedo na tomada. Porque para ela não fazia sentido, né? Às vezes você só falar, não faça. Ela precisava experimentar. E aí ela experimentou. E ela viu que fez dodói, né? Que aquilo ficou no consciente e inconsciente dela como uma experiência vivida realmente, experienciada, né? E aí a gente pensa que às vezes é preciso, né, ultrapassar esses limites da dor e olhar para aquilo que te incomoda. E a gente faz isso no nosso processo terapêutico, né, com as pessoas que nós atendemos. E eu gostaria de saber para você, como que é isso, né? A causa raiz da sensação ou os desafios no meio externo. Na aprendizagem? Eu acho que no desenvolver da pessoa mesmo, de cada processo. Por que precisa se destruir para construir? Por que é preciso a dor para poder a pessoa descobrir o prazer? Uhum. Porque a infelicidade, primeiro, toda uma trajetória de dores para descobrir que é importante e é gostoso amar. Uhum. Por que a felicidade chega sempre depois da valoração de décadas e anos de transformação de dor no erro, no desajuste? Por quê? Por quê? Eu sempre fiz essa pergunta. Uhum. Por que, na realidade, Deus castiga? Por que Deus castiga uma entidade superior de alto nível de sabedoria? Por que construir essa ideia na cabeça do homem? Uhum. Eu questiono. Sim, eu vejo como limitantes para o ser humano mesmo. Interesses de transformar uma humanidade limitante? Controladora. Limitantes, Que onde eu posso controlar. Então, me disseram que existe o pecado, o medo, o fogo do inferno, existe as punições. Uhum. Até quando? Por que eu tenho que passar? Eu faço a seguinte pergunta e uma proposta para vocês. Por que a humanidade tem que passar por um processo de educação limitante para descobrir que Deus não está sentado num trono, essa hipótese de Deus? A natureza, a vida, a música, Sim. a beleza, a fraternidade, o prazer da alegria, da irmandade, a experimentação das coisas. Por que durante a trajetória da humanidade deram a notícia que a música ela devia ser sacra? A música foi julgada o quê? Como é que ela foi julgada? Profana. Sim. Ah, sim. É. É assim que se faz que se cria uma humanidade progressista. Nós temos que preparar gerações. Sim. Quando você não prepara gerações na formatação de uma personalidade, se prepara o homem na infância e não quando ele está maduro e viciado, com comportamento viciado. Uhum. Você prepara gerações. Você destrói a cognição de uma geração inteira com valores psicossociais, esses que nós estamos vendo por aí durante todo o mundo. Você mata uma geração progressista, alegre, feliz, livre. E é possível. Nas primeiras perguntas nós vimos isso. É possível ser feliz. Sim. É possível ser feliz. É possível ser equilibrada. Uhum. Nessa toada, Nessa eu acho que o grande truque do sistema para acabar com a nossa alegria
é tirar a nossa coragem. Opa, certo? eu já não cheguei. Né? Eu falei do medo até agora. E eu quero chegar nele. Ah, vai chegar Eu nele. queria chegar nele agora. Qual a sua percepção em relação ao brio? Ou a falta de brio no movimento de melhora interna? Dentro dos teus atendimentos, da tua experiência também, porque nos meus poucos atendimentos eu vejo a ausência de brio. Você chega em determinados pontos, a pessoa Eu vejo, chega em determinados pontos, a pessoa recua, finge que não é com ela, dá subia, canta uma música, levanta e vai embora. A história do faz de conta. E faz de conta que foi a sogra, faz de conta que foi a cunhada, faz de conta que foi fulano, Beltrano, Trajano e Oriano, são os dois irmãos menos Até famosos. O cachorrinho leva a culpa. Exatamente. Né? Como é que você enxerga essa coisa da falta de brio? Porque isso me deixa meio doida. Assim, é uma coisa que a falta de brio generalizada, ou pelo menos muito espalhada, hoje em dia realmente me tira do sério. Eu queria entender como é que você enxerga, o que a gente faz, e até um conselho para mim. O que eu faço para não passar tanto nervoso com isso? Existe uma questão prática. Quanto é 1 mais 1? Depende, são 2 mais 2 o quê? Qual é a distância Sem de um para o outro? enlouquecer, sem paranoia, quanto é 1 mais 1? 2. Simples a matemática. Quando você pega uma planta, uma semente, você tem que saber se ela tem um bom DNA. Plantou numa terra fértil, o que acontece com a planta? Cresce. O que ela dá? Frutos e flores. Depois, o que a gente tem que fazer? Replantar. Fácil, né? E quando você escolhe uma péssima semente, você planta em terra infértil, o que ela dá? Tchau. O que ela dá? Nada. Nada mais nada? Nada mais nada é nada. E o que a gente faz com nada? Coisa nenhuma. Matemática pura, filosofia. Matemática é filosofia. Então é simples a matemática. Uma pessoa que usa droga, qual é o futuro que ela tem? Zero. Matemática. É prática de vida. É prática de vida de consultório de pessoas com mais de 30 anos. Eu tenho essa experiência. De tratamento e etc. Então, a prática da vida é simples. A vida é simples. A vida é simples. Ela se torna complexa. A complexidade da vida precisa ser buscada, meditada, mergulhada. Tem que ser buscada. Mas não pode ter interferência na educação daquele serzinho pequeno, quando ela fala das crianças, da educação. Porque por isso que eu não falo em políticas públicas. Políticas públicas que não desenvolvem o ensino conscientizante, porqueira. Não tem constituição, porque o ensino não é conscientizante. Porque na realidade o homem tem que ser preparado para pensar. Sim. O homem que não pensa, não reflexiona, ele não mergulha, ele não se encontra. Por isso que vem as distrações. Políticas públicas preparam pessoas para serem imbecis. Preparam pessoas para não pensar. É simples o mecanismo. Ou desenvolver uma culpa, que nós vamos chegar agora. Sentimentos de culpa. Isso. A religião só é boa quando ela conscientiza. Ela deixa de atender ao religare, que é religar o homem a Deus. Sim. Quando perde o significado da sua constituição, da sua intenção. Toda filosofia religiosa que não tem intenção de ser útil, ela prejudica o homem. Não é a religiosidade, a religião tem que ter finalidade, tem que ter sequência, tem que ter sentido. Construir uma personalidade, nós chegamos à personalidade, pensante. A personalidade tem que ser pensante, porque o grande diagnóstico é a própria pessoa que dá, nós sabemos disso. Com o tempo, é a própria pessoa que aprendeu a voltar para dentro de si mesmo, o processo psicoterapêutico, da vida terapêutica, né? Ela tem lá uma parceria maravilhosa com o terapeuta, com uma terapeuta, com o seu orientador, sua orientadora, qualquer que seja. Facilitador, né? Facilitador, qualquer nome que se dê. Mas uma pessoa bem intencionada, uma pessoa positivista, não alienada, com menos vícios de comportamentos possíveis e não fanática. E uma pessoa fanática, ela usa viseira, ela não enxerga mais do que ela crê. E assim por diante. Não enxerga Me mais diga do com que quem foi tu andas. ensinado, né?
Me diga quem que eu ando. Direito. Quem Muito tu és. obrigado. Você respondeu. Isso é isso. Uhum. Então, é isso aí, pessoal. Nós vamos fazer uma pausa aqui dessa primeira parte, para que a gente possa partir para a segunda, né? Então, até aqui essa introdução, né? Já caminhando para um aprofundamento aí desse tema desenvolvimento do ser. Então, deu para a gente ter aí uma ideia, né? E aí a gente continua aqui na segunda parte. Até já já.